Os irmãos, estamos aqui para mais uma live, mais uma aula. Espero que o Espírito Santo venha estar falando com vocês e que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Essa semana iremos começar a estudar a lição de número 4 da nossa revista, que é sobre batalha espiritual. Então, nós vamos estar aqui estudando a lição 4, que diz possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Antes de mais nada, vamos dar início à nossa oração e com uma oração e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está a lição que vai ser dada hoje. Que o Senhor tome ela em tuas mãos, me use como instrumento da tua obra, me faça um canal de bênção nessa manhã, para trazer aquilo que o seu povo precisa ouvir. Me usa, meu Pai, e torne sensível os ouvidos de quem vai ouvir para entender a Tua palavra. É o que te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe vai estar em Marcos 5, de 2 a 13. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Amém. Então vamos lá para a nossa introdução, após lermos a nossa leitura bíblica em classe. Que o Senhor continue falando com cada um de nós nessa manhã. A introdução. O relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. O tópico 1 dessa lição vai dizer a possessão maligna. O 1.1 vai dizer harmonização nas narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados, Mateus 8, 28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um, Marcos 5, 2 e Lucas 8, 27. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registraram apenas o mais violento e o mais feroz deles. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre o espírito maligno. Mateus omite o fato de o porta-voz dos demônios se identificar como legião, e também o desejo de o gadareno, após sua libertação, seguir Jesus. Então nós já estamos vendo aqui, se a gente for procurar no Evangelho, a gente for ler, há uma pequena diferença. Mateus ele vai indicar que existia 2 endemoniados.
Já Marcos e Lucas vai falar somente de um. Ponto de vista aqui do escritor da revista vai dizer que Marcos e Lucas, eles vão focar naquele que era mais violento. Eu também tenho uma outra opinião. Por quê? Marcos e Lucas, eles não estavam com Jesus naquele momento. Eles não estavam, mas Mateus estava. Quem sabe também Mateus registrou os dois porque ele estava lá e viu. Já Marcos e Lucas fizeram uma entrevista. Lucas entrevistou Maria. Marcos já pegou com os demais discípulos. E os demais discípulos poderiam, por um acaso, ter esquecido esse mínimo detalhe. E é como aqui a revista já fala. Marcos e Lucas está falando, botou o foco ali no que aconteceu com aquele endemoniado, mas nele, para sabermos, para as pessoas saberem que existem essas legiões que entram nas pessoas por algum motivo, alguma permissão que eles entraram e entraram ali e se tornaram uma legião ali dentro que não tem controle. O diabo, ele tem muita força, ele tem poder. Se você acha que o diabo não tem poder, é melhor você refletir um pouquinho, ver os seus conceitos. Vá procurar na própria Bíblia. A Bíblia sempre está nos dizendo que o diabo ele é poderoso. Os seus anjos são poderosos, porque eles eram anjos. Eles só perderam a sua santidade, eles não perderam o poder dele. Então, mas nós sabemos que a permissão deles para fazer algo na nossa vida vem de Deus. Sim, mas então Deus é ruim porque permite ele entrar. Não, não é. Não é porque Deus é ruim. O plano de Deus na nossa vida é um. É o que eu costumo falar. Existe permissão e propósito de Deus. A permissão é aquilo. Deus já falou para você não ir, você quer ir, então Deus permite. Então Deus permite que você vá. Depois você sabe que vai quebrar a cara. Agora, quando Deus fala para você, ele tem um propósito de você fazer uma obra e você vai na direção que Deus lhe guiou, é o propósito dele, é a vontade dele. E Mateus ali, ele foca mais, não no endemoniado, mas sim no poder de Deus. Foi aonde ele preferiu focar, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, para falar, até os demônios o obedecem. O ponto 2 dessa lição vai falar a opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas, como força sobre-humana, Mateus 8, 28, 17, 15, Atos 19, 16, e poder de adivinhar, Atos 16, 16. E conhecimento sobrenatural, o verso 7 do que a gente leu. Eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando às demência, Mateus 4, 24, e às vezes incapacitando-as de falar e de ver, Mateus 9, 32. Antes de mais nada, eu vou falar aqui. Existem doenças, nem toda doença que a pessoa, o ser humano tem, é provocado por um espírito demoníaco. Para ficar bem claro aqui essa explicação. Mas existem doenças que elas são provocadas por demônios. São coisas que acontecem que a pessoa fica doente, a pessoa era ótima, andava direito e do nada, pum, adoeceu. Vai para o médico, os médicos não descobrem aquela doença, investiga daqui, investiga dali, fazem tudo quanto é tipo de exame, mas não descobrem. E aí, quando entra a ação de Deus, a oração, você vai descobrir que aquela doença era provocada por um espírito maligno. Temos muitos exemplos pela vida. Nós vamos ver quantas vezes... Uma vez eu queria perguntar o pastor da igreja que eu participava, porque eu me sentia, às vezes, afligido por algum demônio. Mas eu via aquelas pessoas manifestar, mas comigo não acontecia. E aí, quando eu estava na fila para perguntar ao pastor, porque tinha uma pessoa à frente perguntando, essa pessoa fez a mesma pergunta que eu queria fazer. E aí ele fez essa pergunta para o pastor, e o pastor falou assim: filho, o demônio para manifestar na vida de alguém não precisa entrar dentro.
ele manifesta de várias formas. Ele também manifesta em doença. E explicou para ele, como essa doença que você já conversou comigo, que nenhum médico consegue descobrir o que é. A pele daquele rapaz estava toda escamada e os médicos não sabiam o que era aquilo ali. Então, olha só o que acontece. Pessoas que você olha para elas e não dá nada pela sua estatura e tem uma força sobrenatural. Você acha que é o quê? Ele é um super-homem? Não. Muitas das vezes é um espírito maligno que entrou naquela pessoa e fez aquela pessoa tomar aquela força. Porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus entrava em Sansão para que ele fizesse a obra do Senhor, o espírito maligno entra também para fazer a obra do diabo. Sim. Às vezes você vai ver pessoas endemoniadas que não conseguem enxergar, que não está com as suas mentalidade boa. E aí você às vezes pensa que é só uma doença simples, e não é uma doença no físico, mas sim na alma. Porque no físico, o físico é atacado porque a alma já está sendo dominada pelos demônios de Satanás, pelos anjos malignos do diabo. Então preste atenção nisso, ore. Não estou falando que não é para você ir ou levar o ente querido no médico, mas ora também, quando os médicos falam, não tem mais jeito, eu não sei o que é, ora. Porque se a gente fizesse a primeira coisa, a nossa oração, seria a melhor coisa que acontecia. Amém? O ponto 3 da lição. Um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Corria pelos montes e deserto, e se feria com pedras. O fato de procurar viver no sepulcro já era uma demonstração de sua total anomalia. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno, para sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos, revela a natureza destruidora de Satanás. Então preste atenção, muitas das vezes você está lutando contra a carne, ao invés de estar lutando contra o espírito. Sim, porque o cristão tem que entender que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra o espírito e as potestades do mal. Sim, os principados do mal. Muitas das vezes nós erramos em querer lutar contra o ser humano que está às vezes nos afligindo. É como ontem eu expliquei na aula de batismo. Às vezes chega uma pessoa tão atribulada do nosso lado, às vezes na escola, no trabalho, um vizinho, e a primeira coisa que a gente faz é pedir a Deus que afaste essa pessoa de nós. Em vez de falar assim, Senhor, nos dê sabedoria para trazer essa pessoa para perto de Ti. Mas não, a primeira coisa que a gente faz é pedir que tire ela do nosso caminho. Você não pediu para ser um instrumento da obra de Deus? Então, Deus mandou algo para você lapidar, alguém para você cuidar. Então preste atenção nisso. Eu sei que dá raiva, porque as pessoas vão te perturbar, parece que vão estar te perseguindo, mas na verdade quem está te perseguindo é quem está com ela. Sim, ela está precisando de ajuda, como um dia você já precisou eu e você já precisamos. Às vezes são pessoas até mesmo que já estão dentro da igreja, mas por algum motivo deu alguma brecha e o inimigo está usando. Porque como Jesus falou para Pedro, naquele exato momento, quando Pedro falou, não, eu vou evitar que o Senhor vá para Jerusalém, eu morro pelo Senhor. E Jesus fala, olha para ele e fala, mas não com Pedro, mas quem estava com Pedro? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que não era Pedro ali, era Pedro falando, mas o diabo usando a sua voz. Então você preste atenção e comece a orar mais. Ore mais para aquela pessoa. Saiba que às vezes pode ser um espírito demoníaco que está nela. É como eu já disse, nem toda doença é causada por um demônio. Mas, ore. Mesmo assim, os médicos passando remédio, achando
o problema, continue orando. Porque de repente o diabo só botou ali, permitiu que ele descobrisse o problema para que a pessoa ficasse dependente daquele remédio para o resto da vida. Amém, irmãos? Amanhã estarei aqui, continuarei a lição com a segunda parte dessa lição, que é o tópico 2, que fala a legião demoníaca. Até amanhã, espero que vocês tenham gostado dessa lição, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e dê um ótimo dia para vocês. Em nome de Jesus, vamos para a nossa oração final. Pai, obrigado por mais essa lição. Que o Senhor continue nos dando a tua paz e a tua sabedoria. Que a gente possa, Senhor, fazer o teu ID. Nos dê, meu Pai, estratégia como o Senhor dava a Paulo para pregar o teu evangelho. Usa-nos, meu Pai, como instrumento da tua obra e que a gente venha ser um canal de bênção para aqueles que necessitam. Obrigado por tudo e nos dê um ótimo dia e com a sua proteção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, e que o Senhor Jesus vos abençoe a cada um de vós e dê um ótimo dia para cada um.